Muito bom dia para todos e um grande dia. Hoje me também falar de um assunto importante em dois temas, a primeira vez que tem suscitado alguns problemas, muita gente e muitas pessoas entender a realidade disso. Me também falar sobre um tema que aconteceu há uns anos. Em 1955, o comércio de escravos acabava. Assim, as profecias estavam também a acontecer. Mas antes disso, em 1940, houve um grande golpe que era para tentar travar o africano ou os escravos de receberem a liberdade. Foi o que aconteceu, foi isso. Em 1936, eles prepararam na Alemanha para ajudar o Sr. Hitler na campanha para a eleição presidencial. Ele era ariano. E então ele bem concorreu para a presidência. Em 1940, ele ganhou a eleição. Quando ele ganhou a eleição, eles dirigentes dele, eles vão falar a ele. A proposta que os judeus vão fazer foi de voltar para a África, bem atacar a África e acabar com os africanos. Mas propriamente em Cabo Verde, onde é que estava bem preparado e direcionado. O que aconteceu foi isso. O Sr. Hitler, como um homem civil, humanitário e grande homem, ele pensava na sua cabeça, ele dizia, espera, estes gajos crepam bem para acabar com o africano, que fazes nada que está nesse lugar, quer dizer que então, depois de uns dados fazer isso, este volta, este bem atacar-me. A dizer, mas espera que me mestre a falar. Ali é que coisa começou a complicar, porque ele resolveu voltar feitiço contra o feiticeiro. Toda a propaganda que a gente olha na filmagem, toda a conversa que Hitler apresentar e fazer, tudo o que este dizer é mentira. Tudo é mentira de propaganda que se preparar contra aquele homem. Ele, quando dá aquele caso daquela guerra, que ele resolveu levar para campo de exterminação e para tudo o que se passar, ele fazer o que estava a merecer. Se estava também a acabar com o africano, então por que ele acaba com este? Foi o que ele fazer. Mas como se a luta era tão forte, de o que ele fazer estava tão forte, eles desorientaram ele, que ele acabar por desaparecer, ninguém soube onde é que ele vai. Eles que por apanhá-lo, ninguém soube onde é que ele vai, que por fazer nada aquele. O que aconteceu foi isso. O Sr. Hitler foi levado numa nave espacial, foi posto numa montanha no Chile, numa montanha onde tinha aboriginal people, os índios. Ele vai acabar por viver sua vida naquele lugar tranquilo, longe de problema com o resto da sociedade e com o resto dos judeus. Foi isto que aconteceu. Mas isto que aprender. Segunda parte é isso. É muito interessante e importante as revelações que nós podemos passar. Segunda parte que o judeu vem atacar é isso. Na altura, nós devemos falar agora sobre o Sr. Amílcar Cabral. Amílcar Cabral nasceu em 1924
ainda ele já a escravatura em funcionamento. Ele queria, ele prender, ele olhar aquilo, ele queria que aquela ideia de lutar para libertar seu povo foi precisamente o que ele fazia. Bate a crescer, arranja a luta, depois dele tentar diplomaticamente, democraticamente negociar com coloniadores e tudo, ninguém quis resolver aquele assunto, ele resolveu optar por luta armada. Se luta vai até um determinado tempo. Depois que Joias Catata pode fazer nada aquele, eles resolver falar merda. Eles chamaram no Vaticano, Papa recebeu, Papa vai falar aquele, ele que cede a exigência no Vaticano. Poucos tempos depois, eles chamaram nas Nações Unidas. Ele vai para as Nações Unidas, eles vai falar aquele, em outubro de 1972, ele que aceita 6 exigências. Com ele que aceita aquilo, quando ele sair de lá, eles prepararam, eles mataram, eles assassinaram em janeiro de 73, 3 meses depois daquele encontro nas Nações Unidas. Eles tinham um bom e grande plano preparado. Era os judeus, na cabeça tinha o Sr. Carlos Veiga, naquilo de bem tomar aquela responsabilidade do que ele está a bem fazer na Cabo Verde, que o que esses povos mandaram para bem fazer. Assim aconteceu. Ele vem para Cabo Verde, ele vem com o nome de Amílcar Cabral. Ele muda o partido que ele queria, PAICV, porque ele é criar PAICV, nas siglas de PAIGC. Porque o PAIGC é que era o partido que Amílcar Cabral conhecia e que estava a fazer seu trabalho. Então, ele muda aquele GC para CV. Ele cria logo aquela separação porque ele sabia que aquilo estava também a agradar o povo, porque o povo estava bem crescer mandato para guineense, moda, ele está a pensar, moda está a pensar. Ele cria uma independência fictícia, tornar Cabo Verde independente, ele pôs 6 irmãos, 6 povo, no postos destacados de governação ali na Cabo Verde, principalmente na ilha de São Vicente, que era para eles poderem ter segurança, para eles ajudar, apoiar e continuar a ser ação que ele estava também a agir. Assim ele fazia. Durante 15 anos depois, ele resolveu mudar política, chamando de democracia. Ele bem concorrer para a eleição, para novas eleições, preparado no movimento para a democracia MPD. Só que, na altura, bem aparecer um candidato em que estava dentro dos seus conhecimentos, que era o senhor Renato Cardoso. O que quis fazer? Ele, como ele não era judeu, e ele que estava dentro do assunto do senhor Carlos Veiga, o senhor Carlos Veiga manda matá-lo. Simplesmente tirar de caminho, porque senão ele era um problema para seus planos. Foi o que aconteceu. Depois ele concorre à eleição, ele ganha a eleição, a primeira coisa que ele fazia foi reformas agrárias. Ele vai para Santo Antão, logo, criar lei de reformas agrárias, dava tudo no seu plano, que era para bem entregar que eles tinham ideia de bem fazer disso uma colónia judaica, como eles fazer na Palestina. Só que ele acaba por governar Cabo Verde
25 anos. Depois daquilo, ele veio entregar PAICV em 2000 ao Sr. José Maria Neves. Mas isso é uma história muito grande, importante, que tem vindo a ser segredo, escondido, por seus grandes interesses bem manipulados dentro de seja artimanha que eles criaram desde o princípio, que eles matar aquele homem, Amílcar Cabral. O poder político e o partido foi entregado ao Sr. José Maria Neves com paga. Era paga porque a mãe dele foi um daqueles complots no assassinato de Amílcar Cabral. Ela e muitos outros naquele meio. O Sr. Pedro Pires e muitos desses é que têm conseguido e que têm tido no poder a paga política deles por ter cometido aquele crime que era para bem direcionar o país a levar escravos a nunca conseguir a liberdade que Allah tinha proibido. Pois é, isto vai acontecer. E acho que tem poder parar e ele tita vá para frente e tudo sinal, se que querer, quem quer saber, ficar atento a olhar o que tita passar no Cabo Verde. Cabo Verde vai ser um grande país, porque o julgamento tita bem eliminar aqueles opositores, que é para poder bem limpar Cabo Verde, para bem entregar Cabo Verde nos filhos descendentes de africanos com paga pelo preço que passar na escravatura. Que na Cabo Verde que tinha um africano, tudo africano, é que ali na Cabo Verde, bem da África, foi trazido à força para servir escravo. Esse aqui é aquele julgamento daquela grande substância que ele está a dizer na Bíblia, ele está a explicar na Bíblia, daquela promessa é que ele fazia. Isso é que está desorientado. E no mundo inteiro. Porque é saber que ali tem algo que no final está também aí e está interessado na Tamonés. Cabo Verde, esse solo, principalmente na área marítima, tem riqueza incalculável que tem que ficar só nas suas cabeças de pensar nisso. Mas daquilo, acho que te pode apanhar nada daquilo, acho que tem nada a fazer, nada acho que te pode fazer para travar esse julgamento e esse processo que Allah planear nesse plano. Tita acontecer dia por dia. Abrir o olho, vou despertar curiosidade, vou prestar atenção bem para vou poder olhar o que está acontecendo. A última parte disto, como queria dizer, é que, por exemplo, a educação é o maior elemento para educar uma sociedade. Porque na Cabo Verde a educação passou a uma miséria desgraçada que tem uma juventude hoje perdida e quer saber onde é que esta verá, nem o que é que esta fazer. Tudo isso foi plano do Sr. Casveig entregado ao Sr. José Maria Neves, que ele fazia na Millennium Account quando eles entregaram 30 anos para desenvolver Cabo Verde. Isso é que é desenvolvimento para Cabo Verde, é que ele queria fazer. Educação. Foram preparados para fazer educação que es da juventude desse país, que se tornar
um Sodoma e Gomorra. És saber bem o que é que és fazer. És que ouvir, és que prestar atenção. Mas és foi avisado. Avisas dia 26 de abril de 1998, depois das 11 horas, no segundo Congresso de Quadros de Diáspora na Eden Park, quando chamar governo de atenção em como se educação, se saúde e se economia estava também cair num abismo que nem o anarquismo estava a acabar. Estava a mudar este para fazer caso, modo se jegos que tinha, assim a continuou e não tinha a viver prova de tudo isso. Mas este agora é que tinha também esses resultados que és implantar. Muito obrigado e que tenham um bom dia, boa continuação.